Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que ele fez, e também sobre a terra, que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. E eu fluirei como um manancial no teu interior, com águas vivas. Te restaurarei. Restaura o meu ser. Restaurarei para o meu Eu louvor. quero ser. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Te restaurarei. Para o meu louvor, Restaura o meu ser. eu restaurarei. Para o teu louvor. Eu te restaurarei. Restaura o meu interior. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas.
Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Declaramos que em Cristo estamos perdoados. Amém. Ó Deus, pelo teu Espírito, falando na leitura e proclamação da tua palavra, dize-nos o que precisamos ouvir e mostra-nos o que devemos fazer para obedecer a Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem suplicamos. Amém. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza
e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e havia também pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a 3ª vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. O texto da nossa reflexão de hoje,
que se encontra no capítulo 21 do Evangelho de João, compõe, na realidade, um outro epílogo, um texto posterior ao restante do Evangelho, e isso fica ainda bastante evidente quando você retoma o capítulo 20, que é o capítulo anterior, e percebe que no final do capítulo 20 há como que um encerramento do Evangelho, apresentando como que se fosse um epílogo. Esse capítulo 21, que é inserido posteriormente, traz novamente o encontro de Jesus ou a sua revelação depois da sua ressurreição. O nosso texto, que vai do versículo 1 até o versículo 14, traz o encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos, e é esse texto que nós vamos meditar com os irmãos hoje. Os versículos 1 até o versículo 3 trazem a informação de que Jesus aparece aos seus discípulos na beira do lago da Galileia, também conhecido como Mar da Galileia. E eles estavam juntos, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, e Pedro decide ir pescar. Os outros discípulos acompanham Pedro e vão também com ele para pescar. E aqui há 2 maneiras diferentes de entender a pesca dos discípulos. Por um lado, nós podemos pensar no que seria um retorno de Pedro às suas atividades anteriores. Não podemos nos esquecer que Pedro era pescador antes de ser chamado por Jesus para ser seu discípulo, e podemos pensar então que depois dos eventos da morte de Jesus, ele então ficou desiludido e retoma as suas atividades anteriores. Mas há uma outra forma de compreender essa pesca dos discípulos. É a compreensão da missão de pescar homens, missão que eles já tinham recebido de Jesus e que agora estariam colocando em prática. E, portanto, nós teríamos 2 cenários diferentes. Se o retorno de Pedro for realmente um retorno às suas atividades anteriores, ele estaria então abandonando a missão, uma vez que tinha sido chamado por Jesus para ser pescador de homens. Mas, se pensarmos principalmente no capítulo 21 como sendo um texto posterior, como afirmamos no início, podemos perfeitamente entender essa realidade da pesca desses discípulos como sendo uma referência à missão, ou seja, como sendo a atitude daqueles que saem para fazer missão, para pescar homens. De uma forma ou de outra, o texto nos afirma que o resultado da pesca não foi bom. Como o texto é posterior e traz uma nova aparição de Jesus, nós podemos perfeitamente entender como sendo um tempo de desilusão por conta da morte de Jesus. A esperança tinha acabado e até a pesca é um fracasso total. Mas o texto nos revela que as coisas começam a mudar no encontro com Jesus. Enquanto durante toda a madrugada, período em que eles estavam pescando, houve desilusão, no amanhecer, com a proximidade de Jesus, com a chegada de Jesus, tudo se transforma. E isso nos lembra um salmo muito conhecido, o Salmo 30, que fez parte da liturgia deste culto e que traz a seguinte afirmação: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Essa era a experiência daqueles discípulos que se encontram com Jesus depois de uma noite com uma pesca fracassada e sem nenhum resultado. E a realidade deles começa a mudar como fruto justamente da ressurreição de Jesus, que passou da morte para a vida, da escuridão e da desilusão para o amanhecer e o ânimo para a missão. E quando entendemos esse encontro dos discípulos com Jesus pela manhã, depois de uma noite infrutífera, nós começamos então
a entender a importância que eles percebem da presença de Jesus, principalmente na missão de pescar homens, principalmente na missão de levar avante a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E os versículos 5º e 6º, que trazem a orientação de Jesus, a ordem de Jesus, para que eles jogassem a rede do outro lado do barco, explica duas coisas fundamentais. Primeiro, que quando se está na presença de Jesus, o Filho de Deus, o Rei, aquele que foi enviado por Deus para ser o Salvador da humanidade, o melhor a se fazer é obedecer. E segundo, quando pensamos na pesca como sendo a missão, ou seja, a pesca como sendo a pesca de homens, a busca pela vida das pessoas para que participem da família de Deus, entendemos então que com Jesus no centro da missão, orientando e conduzindo, o resultado é muito diferente. Ou seja, a missão não pode estar centrada em nada que não seja o próprio Jesus, que deve ser o centro da proclamação da mensagem. E é preciso perceber que hoje em dia há muita gente que coloca outras coisas como centro da missão. Pode ser o crescimento da igreja, pode ser a técnica utilizada para evangelizar as pessoas, pode ser a obtenção de benefícios políticos, como é muito comum nos nossos dias, mas tudo isso não pode de maneira alguma ocupar o centro da missão. O centro da missão deve ser sempre Jesus, aquele que deve orientar e conduzir a missão dos seus seguidores. E aí sim, o resultado é muito diferente daquele que eles tinham experimentado durante toda a noite. Em vez de não pegarem nada, em vez de uma pesca infrutífera, o que se tem é fartura. A ponto do texto dizer que eles já não conseguiam puxar as redes para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nelas. Temos, portanto, nessa primeira parte do nosso texto, uma realidade que se distingue de maneira clara. De um lado, a noite infrutífera, a pesca que não produz coisa alguma. De outro lado, a manhã, com a presença de Jesus, com a orientação e a ordem de Jesus, que traz de novo a abundância. E perceba a importância nessa primeira parte de obedecer ao que Jesus manda. Ele deve ser o centro da missão. O versículo 7º, que traz a informação de que Pedro, ao saber que era Jesus, se veste para ir encontrar com ele, serve nesse texto como uma forma de ligar um cenário ao outro. Mas não podemos deixar de perceber como Pedro não teria como esconder a sua realidade diante de Jesus. Ele se veste para estar apresentável diante de Jesus, mas como fica claro nos versículos 15 a 19 desse mesmo capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus o conhecia muito bem. Jesus conhecia o seu interior. Jesus sabia quais eram as suas motivações. E esse versículo, que serve de ligação para o texto que vem a seguir, deve também nos chamar a atenção da nossa própria realidade diante de Jesus. Ele nos conhece, conhece o nosso coração, conhece as nossas motivações, conhece aquilo que nós não queremos que ninguém veja. E eu fico imaginando o que ele diria para cada um de nós, como ele disse para Pedro. O que ele apontaria como sendo a nossa missão, o nosso trabalho em função do reino e aquilo que devemos e não devemos fazer. Como será que ele diria que é o nosso amor por ele? E mais, como é que nós responderíamos a essa pergunta que Jesus fez
3 vezes para Pedro nos versículos 15 a 19. Isso é algo que cada um de nós deve meditar no seu próprio coração e responder de maneira franca e sincera diante de Deus. De fato, no nosso texto continuamos agora para a segunda parte do texto, que começa no versículo 9, e a partir do versículo 9 a cena muda, e agora eles estão na beira do lago. E o que ocorre ali é uma acolhida excepcional feita por Jesus. Quando os discípulos saem do barco, veem na praia, veem na beira do lago uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E o texto nos diz que também havia pão. E aí então Jesus diz para que eles tragam alguns dos peixes que tinham acabado de pescar. E o que se vê a seguir é Jesus ensinando os seus discípulos como eles devem agir em relação a todos os que se aproximam de Jesus. Ou seja, uma acolhida incondicional, um convite à partilha da mesa. E note que Jesus, durante todo o seu ministério, sempre deu um grande valor à comunhão da mesa. Há inúmeros exemplos de textos do Evangelho que mostram Jesus em redor da mesa, celebrando com seus discípulos, com pecadores, com mulheres, com pessoas a quem ele anunciava a mensagem do reino de Deus. E aqui não é diferente. Jesus convida os seus discípulos, já depois da sua ressurreição, para que eles, com ele, possam partilhar, possam celebrar a comunhão em torno da mesa. E os versículos 10 e 11 trazem a ideia de que os discípulos estão colocando nas mãos de Jesus parte do que o próprio Jesus já tinha lhes dado anteriormente. Estão, na realidade, devolvendo para Jesus parte do que receberam, não como obrigação, não como pagamento, mas como gesto de gratidão e fé. E no versículo 12 encontramos o convite de Jesus: venham comer. E aqui trata-se da graça de Deus que se manifesta no comer e no beber em conjunto. É partilha de pão que gera vida, que nos leva mais perto de Deus e nos leva mais perto também do próximo, que não é separado do amor e que conduz à gratidão. Ou seja, sem pão e sem festa, a Igreja de Jesus Cristo não é mais igreja. E você deve ter percebido que toda essa cena nos faz lembrar da primeira ceia, nos faz lembrar da maneira como Jesus celebra com os seus discípulos a comunhão. E aqui é exatamente a mesma ideia. E Jesus repete, em parte, o gesto litúrgico que havia feito na última ceia com os discípulos. Por meio da partilha e da comunhão da refeição, Jesus auxilia os seus discípulos a compreenderem o sentido daquele momento, principalmente o sentido escatológico. Na Páscoa, que celebramos há poucas semanas, celebramos a vitória do Cristo ressurreto, que se manifesta em amor. Na Eucaristia, celebramos e festejamos essa vitória. E é nesse sentido que aponta o texto de leitura de Apocalipse 5, que também nós fizemos na liturgia deste culto, e que diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a sabedoria e força e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E portanto, temos nesse texto duas partes distintas. Na primeira parte, os discípulos pescaram a noite toda sem apanhar nada. E quando Jesus entra em cena e orienta os pescadores, o resultado é que já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E com isso aprendemos que quando a missão depende só de nossas capacidades, ela fracassa. Mas quando Jesus está no centro da missão,
o fruto é abundante. Quando obedecemos às suas ordens, com certeza daremos frutos além do esperado. E na segunda parte do texto, encontramos Jesus acolhendo aqueles discípulos, dando o exemplo de como aqueles que são seguidores devem agir em relação a todos que se aproximam do próprio Jesus. Acolhida sem restrições. Acolhida para participarmos juntos da comunhão em torno da mesa, em comunhão plena com Jesus, pois é Ele próprio quem prepara e quem convida para essa refeição. A missão culmina e é celebrada no culto em torno da mesa. Que possamos ser instruídos por esse texto do Evangelho e possamos ser obedientes àquilo que aprendemos a partir do ensino de Jesus Cristo, e que assim possamos viver uma vida que seja coerente com a vocação que recebemos do próprio Deus, de sermos seguidores de Jesus e, em obediência a Ele, continuarmos a sua missão de proclamar a mensagem do Evangelho, mensagem do reino de Deus que tem a Cristo como Senhor. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Irmãos e irmãs, vão na paz de Cristo. Sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Sirvam ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.